Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Café com Política. E hoje a gente abre espaço para falar sobre carnaval. A gente vai conversar com a secretária adjunta de comunicação do governo de Minas, Bárbara Botega. Tudo bem, secretária? Tudo ótimo, um prazer mais uma vez estar aqui conversando com você e com todo mundo aqui no Tempo. Ainda mais para falar de carnaval, né? Um tema que todo mundo gosta, não é mesmo? A pauta é boa, aí a gente fica mais feliz ainda. Vamos falar um pouco sobre como vai ser, né, a festa, e também a gente vai falar sobre como o governo de Minas tem se organizado, né, ao longo dos anos para tornar o carnaval de Belo Horizonte, mas não só o da capital. O carnaval pelo interior do estado também, um carnaval agradável, né, pelo qual as pessoas acabam procurando também, né? E são vários destinos. São muitos destinos, são muitos municípios. Nós temos mais de 450 municípios que aderiram ao que a gente tem de conceito, que é o Carnaval da Liberdade, né, em Minas Gerais. Então, é um esforço bastante importante por parte de toda a estrutura do governo do estado, uma diretriz muito clara do nosso governador Romeu Zema, do nosso vice-governador professor Matheus, de estruturar absolutamente todas as nossas secretarias para acontecer e fazer o melhor carnaval do Brasil. Seja aqui em Belo Horizonte, obviamente, que a gente sabe é onde tem crescido cada vez mais, seja pelo estado afora, para quem busca folia e para quem está procurando também um pouquinho de respiro, um pouco de tranquilidade. É interessante falarmos a respeito disso, porque o carnaval é um momento em que toda a equipe tem que trabalhar integrada, né? É a segurança integrada, é a ação social, então, assim, são todas as secretarias trabalhando unidas. E como que é feita essa comunicação, cada um com os seus objetivos, como que é feita essa divisão e essa comunicação? Eu acho que o carnaval, ele mostra muito do que é a essência desse tipo de governo, do governo Zema mesmo. O professor Matheus, ele fala muito sobre a necessidade de integração entre todas as secretarias. Se não tem retrabalho, uma coisa obviamente que esbarra na outra. Quer ver um exemplo muito claro que a gente pode perceber disso? É quando a gente pensa na questão da política pelas mulheres, né, contra o assédio. Obviamente que isso é uma pauta cara, tem a subsecretaria de mulheres dentro da SEDESE, então a nossa secretária Lê Portela, ela cuida efetivamente dessa pauta enquanto ação social, de acolhimento, mas obviamente que também depois do não é crime, então a gente tem todas as forças de segurança voltadas e pensadas também para esse aspecto. Então essa pauta, por exemplo, é uma pauta que a gente conversa sempre em conjunto. A Secretaria de Comunicação do Estado, eu mesma fui atribuída a fazer essa interface entre os vários órgãos dentro da estrutura do governo do estado. Então existe um diálogo em que tudo isso acontece de maneira orquestrada e obviamente o nosso maestro é o vice-governador professor Matheus, que deixa isso muito claro. Então que a gente tem que trabalhar em conjunto para otimizar e a gente levar o melhor resultado possível para o cidadão. Então a gente tem o protocolo Fale Agora, que é um protocolo conhecido de há mais tempo em relação à proteção das mulheres. Então quem tiver em situação, né, de assédio, ela tem essa opção e essa possibilidade de falar e ser atendida, e a gente encontra com isso todos os protocolos, desde a Polícia Civil, desde a Polícia Militar. A Polícia Militar, ela entra na contenção imediata daquilo que está acontecendo naquele instante, e a Polícia Civil com as suas delegacias, a Sala Lilás, para poder receber essas mulheres e cuidarem daquilo que está sendo necessário naquele momento. Então, é um exemplo que a gente tem dessa integração de fato em todas as secretarias. E entra comunicação, a gente vai fazer leques, a gente vai fazer spots entre as avenidas, os próprios blocos, falando sobre isso, para a gente coibir desde o começo. Aqui em Minas Gerais não é não, depois do não é crime, e a gente tem todas as nossas polícias trabalhando para que isso aconteça de fato, com materiais, inclusive, obviamente, de comunicação para que isso aconteça. Então,
é um exemplo de uma das nossas ações, uma das nossas políticas e que realmente envolvem vários atores dentro da estrutura de governo. É um momento também de conscientização, né? De trabalhar também essa política de conscientização em relação ao que é crime, o que é assédio. Não é só festa. Não é só aproveitar festa. Esse momento também para levar essas mensagens. E você sabe que é interessante que esse é um momento que, por mais que a gente ache que não, que está todo mundo ali no meio da folia, mas que a gente percebeu que as nossas políticas públicas foram melhor absorvidas. Então, vai ser um momento, inclusive nesse carnaval, da gente mostrar muito dessas políticas que são feitas dentro do governo do estado. Essas muitas relacionadas à pauta feminina é uma delas, que a gente entende que é um momento propício, que as pessoas estão escutando e estão atentas a esse tema. Então, a parte de prevenção, obviamente, que ela é muito importante. E outras tantas também. A gente tem, por exemplo, um grande projeto dentro do estado que são a devolução de aparelhos celulares roubados. Já vou fazer a dica para todo mundo. Nós entregamos já 300 aparelhos no mês de dezembro. Outros tantos serão entregues ainda antes do carnaval, mais de 300 também. Ou seja, em 3 meses, mais de 600 aparelhos recuperados num plano piloto, um projeto piloto aqui na capital. Ou seja, a gente vai batalhar ao máximo para que não tenhamos furtos de celulares, sobretudo nesse período de carnaval que a gente sabe que fica vulnerável. Mas se acontecer, a Polícia Civil está trabalhando dentro desse projeto que é o Tá Entregue, que é para devolução dos aparelhos celulares daqueles que tiveram os seus smartphones furtados, perdidos. Então, tem dentro do site da Polícia Civil, você digita o seu CPF e você consegue identificar se o seu aparelho foi recuperado, já foi recuperado ou não. Então esse é um trabalho muito interessante que a Polícia Civil faz e que agora no carnaval as pessoas também estão querendo ouvir dizer, porque fica todo mundo com receio de que o celular seja roubado. Aqui a gente tem uma polícia militar que está trabalhando para que ele não aconteça, para que o furto não aconteça, mas obviamente que se acontecer, a Polícia Civil também está preparada para poder fazer essas devoluções. Então é um momento que as políticas públicas, ainda que contínuas, elas também ficam em muita evidência no período de festa do carnaval. E as pessoas passam, né, a conhecer melhor e até usufruir do que elas propõem, né, se propõem. Exatamente, o objetivo é esse, que as pessoas tenham acesso e busquem isso. Então, por exemplo, saibam que para poder ter essa possibilidade da polícia devolver, você tem que fazer o boletim de ocorrência. Tem que colocar o e-mail no boletim de ocorrência, que é assim que a Polícia Civil trabalha e consegue fazer essa recuperação desses aparelhos. Então, é um momento de conscientização em diversos níveis e de uma oportunidade mesmo para conhecer alguma das políticas que o governo do estado vem fazendo. O Bárbara, é desafiador, não é? É muito desafiador. Eu tô imaginando o trabalho que dá para manter todo mundo, essa orquestra, né, funcionando, essa engrenagem toda funcionando. Quando que começa esse trabalho? É depois que termina o carnaval? Já começa a discussão? Já começa a discussão do próximo. Ano passado, foi a primeira vez que, a pedido do professor Matheus, eu comecei a fazer a coordenação dessa questão do carnaval, a gente entendendo tudo que tinha que escutar e demandas de blocos da sociedade civil como um todo. E foi muito interessante, que acabou o carnaval, não chegou a Semana Santa, a gente já estava pensando no desenho desse ano. E muita coisa, obviamente, a gente consegue preparar, mas sempre tem aquelas ideias fora da caixa, um pouco mais malucas, que a gente tem um pouco em cima da hora e tem que fazer aí um esforço para fazer dar certo e caber dentro da expectativa e aumentando cada vez mais as possibilidades dentro do cenário. Vamos falar sobre Belo Horizonte. A participação do governo de Minas no Carnaval da capital, qual é o tamanho dessa participação nesse ano de 2025? Qual é a diferença do ano passado, por exemplo? Bem, nós aumentamos em vários aspectos a presença dentro da capital, mas também no interior, tá, Adriana? Assim, a gente aumentou o investimento no período do carnaval como um todo. Então, a gente tem algumas ações que são focadas na cidade de Belo Horizonte e outras que a gente sabe que tem uma força muito importante que acaba sendo direcionada para cá, mas que também tem
um ponto em outros municípios, por exemplo, as campanhas publicitárias de turismo que a gente fez desde o ano passado foram inéditas e que esse ano a gente repetiu, obviamente que divulgando o destino Minas Gerais como um todo, mas a gente sabe que a força do Carnaval de Belo Horizonte já toma para si um pouco dessa pauta. Em termos de números de investimento, às vezes a gente não consegue nem calcular tanto. Todo mundo fala, o governo de Minas só começou no Carnaval ano passado, e na verdade não foi. As forças de segurança são comandadas pelo governo do estado, ou seja, o efetivo policial que faz dessa festa a mais segura do Brasil, ele sempre foi empenhado e sempre participou desse tipo de atividade. A gente sempre teve a CEMIG fazendo patrocínios importantes para o setor, mas isso veio crescendo. Então, se ano passado a gente fez um aporte, desde o ano retrasado, a gente entrou já no finalzinho de, sendo possível, patrocinar alguns blocos, e a gente teve alguns problemas até políticos, porque a gente não conseguia fazer ativação de marca, então a CEMIG foi multada, veja bem, no Carnaval de Belo Horizonte, porque ela investiu e transferiu muitos recursos para os blocos. Então, ano passado a gente já conseguiu superar isso, essa questão, sendo possível aumentar um tanto quanto o apoio da CEMIG aos blocos de Carnaval, através de leis de incentivo. Então, é o Estado entendendo a possibilidade de quem vive do Carnaval se estruturar, e aí a gente, já ano passado mesmo, a gente soltou um edital de pré-carnaval. Então, para que aqueles blocos conseguissem se organizar ainda melhor para chegar no ano de 2025 bem estruturados, para poder fazer uma festa ainda mais bonita e ainda com mais estrutura. Então, foram 4 milhões de reais a mais só de pré-carnaval ano passado, que os blocos da capital, eles acabaram consumindo grande parte desses projetos, mas todos os projetos solicitados e que atendiam os critérios do interior foram contemplados também. Então, quem teve o pedido foi aceito. Então, é um volume que a gente está falando aí de mais de 16 milhões de reais em incentivo diretamente à cultura. Ou seja, as atividades culturais que permeiam o Carnaval. Desse recurso, mais de 10 milhões dentro da capital. Uhum. A gente tem... Eu me lembro, falando e conversando com o secretário Leônidas também, de Cultura e Turismo, a preocupação dele o ano passado, por exemplo, na questão do som, né, da questão da qualidade do som dos blocos, o que acontecia, né, à medida que o bloco ia andando, caminhando, o som ia se perdendo. E com isso os foliões não aproveitavam a festa da mesma forma. Exatamente. Né? E aí o que houve o ano passado foi a instalação daqueles sistemas de som nas principais avenidas, né? Acho que no caso na Andradas. Foi na Andradas e na Amazonas. Isso. E esse ano tem mais uma avenida, né? Esse ano a gente tem a Avenida Brasil também. E a gente começa e depois melhora, entrando na trend do momento, né? Não tá por aí. Então, a gente começou ano passado com 2 vias sonorizadas, era um pedido dos próprios blocos. E deu muito certo, né? Deu muito certo, foi um sucesso absoluto. Os foliões gostaram. Ele proporciona conforto, porque você não precisa de estar ali igual uma lata de sardinha, né, para poder escutar a música. Obviamente que os músicos, eles têm a sua voz, o seu canto, a sua arte melhor divulgada e propagada. E a gente tem uma questão até de segurança. Se você não tá lá tão espremidinho, você tá vendo o que tá acontecendo do seu lado. Você diminui os casos de assédio, você diminui os casos de furto de aparelho telefônico e outros dentro do bloco. E aí, como a gente tem que melhorar, a gente melhorou. A gente, esse ano, incluiu também a Avenida Brasil nesse cenário de vias sonorizadas. Então, esse ano serão 3. Só que a gente melhorou ainda mais. Elas não serão simplesmente as 3 sonorizadas. Elas serão as 3 vias das artes. Então, o secretário Leônidas fala muito que é a Sapucaí contemporânea, que é ele com toda a sua cultura e o seu saber mesmo de cultura, fala isso de uma maneira muito, muito autêntica, porque de fato a gente está passando dos blocos, a experiência de quem vem pra cá, ela passa dos blocos, então elas serão sonorizadas, mas ela também entra pro mundo das artes plásticas, quando as nossas torres de som vão receber várias delas grafites por artistas plásticos mineiros. Então a gente coloca as artes plásticas dentro das avenidas, a gente traz para depois dos blocos uma música eletrônica, são DJs e VJs que vão trabalhar ali depois da
depois dos blocos, contribuindo também para a questão de segurança, porque aí a dispersão no final... Eu achei sensacional, porque além da música eletrônica, também em alguns momentos tem o sarau de poesia, não é isso? Tem o sarau de poesia pela manhã. E para a segurança isso é fundamental, porque as forças sempre falam, né, que uma das preocupações é a dispersão dos blocos, acaba dando muita confusão. E você tendo algo, né, que entretém ali o folião e que o faz se dispersar aos poucos, isso contribui bastante, né? Contribui muito. Tudo isso que todas as nossas ativações, todo o nosso calendário cultural, todas as manifestações artísticas que vão acontecer, tanto nas 3 vias sonorizadas, como no Palácio do Samba, no Palácio da Liberdade, no Átrio da Liberdade e algumas praças de descompressão que vão ter espalhadas pela cidade também, elas foram pensadas e articuladas em conjunto com a Polícia Militar. Então, para que a gente continue com esse título de carnaval mais seguro do Brasil. A praça de descompressão que você fala é como se fosse a Praça da Liberdade, é aquele local para dar aquele respiro. Exatamente. Na Praça da Liberdade, a gente tem o que a gente chama de Átrium da Liberdade, que é aquele espaço em que as famílias podem ir mais cedo, o folião que está cansado vai ter uma rede, vai ter uma cadeira ali para ele dar uma descansada, tem uma pipinha de água da Copasa para poder se hidratar, pontos de carregamento de celular, até massoterapia, massagem, dar uma revigorada na maquiagem. Eu quero. Customização de abadá. Ali é um espaço assim no Átrium da Liberdade, e a Copasa vai fazer outros 3 espaços desse em praças de Belo Horizonte. Vocês estão pensando no calor? Eu pensei nisso agora, porque você está falando na questão da hidratação, né, da Copasa. A gente está nesse momento de onda de calor, né, Rio de Janeiro, São Paulo, aqui em Minas Gerais também. Isso está no radar? Isso está no radar. Inclusive, conversei agora com a Copasa, um pouquinho antes da gente conversar aqui agora. Essa onda de calor já para esse final de semana, que a gente tem muito bloco na rua, a Copasa vai disponibilizar pipinhas, já não estava no planejamento inicial, mas com esse calor todo não tem como a gente não pensar nisso. Então, ela vai disponibilizar as pipinhas já para esse final de semana. Então, teremos vários pontos de hidratação da Copasa espalhados pelo carnaval, e a gente vai ter algumas ações, assim, já pode colocar na lista de desejos, já vou dar um spoiler aqui, mas que tem uns copos desse Carnaval da Liberdade pra gente pensar sempre na questão da sustentabilidade. Então a gente vai ter esses copos com tirante mesmo, para todo mundo ter ali sempre legal. A sua água na mão. Então muitas ações sendo pensadas. Quem sabe até vai colecionando, né? O Carnaval 2024, 2025. A ideia é essa, a ideia é essa, porque esse ficou muito bonito. A CEMIG fez um maravilhoso. Já vai querer colecionar os dois, porque tem um da CEMIG e um da Codenge, que eu não sei qual que ficou mais bonito. Então... Ô, Bárbara, vamos falar do interior também, porque nós temos vários pontos, né, muito tradicionais, bastante tradicionais, mas a gente não pode também fechar os olhos para aqueles lugares, né, em que as pessoas acabam indo. São aquelas pessoas que preferem descansar, são aquelas pessoas que preferem, às vezes, uma cachoeira, ficar mais quietinho no cantinho, numa cidade menor, né, que não tenha tanta folia. E por isso que é bem democrático, né? A gente tem o Carnaval da Liberdade, da folia, a gente tem o Carnaval também da tranquilidade. Como que está sendo feito esse investimento e esse apoio no interior, né? Cidades como Ouro Preto e outras que são muito tradicionais, Diamantina, e também as cidades que são da tranquilidade, vamos dizer assim. Bem, a gente tem a política por diretriz máxima do nosso governador Romeu Zema, que é da descentralização. Eu não sei se você tem esse dado, mas antes do início dessa gestão, 90%, mais de 90% dos recursos incentivados de patrocínio de todas as estatais, eles ficavam concentrados, não era em Belo Horizonte, era na região centro-sul de Belo Horizonte. E apenas 10% iam para o interior. Então, dentro dessa missão que nos foi passada pelo governador Romeu Zema, pelo nosso vice-governador professor Matheus, a gente tinha uma missão de descentralizar esse recurso e de fazer com que o estado inteiro, que tem 853 municípios, recebam aportes para aqueles projetos que entendam importantes. E a gente já conseguiu inverter essa lógica. Hoje já são mais de 60% no interior e 40% na capital. Então, é um ganho imenso quando a gente pensa numa política pública de fato descentralizada. Então,
Tem recursos em Ouro Preto, tem recursos em Diamantina e tem recursos em Itaúna, tem recursos em Patrocínio, tem recursos em Simonésia. Eu tô falando alguns que me vieram aqui à mente de maneira de pronta resposta. Mas todos os projetos que vieram do interior, a gente teve o cuidado de tentar, seja desde o começo, ensinar o caminho para poder fazer com que essas cidades tivessem acesso ao recurso, seja de fato em contribuir da melhor maneira possível para que eles conseguissem a captação via uma de nossas estatais. Então, a gente cuidou disso, vem cuidando disso durante todos esses anos e não foi diferente no carnaval. Então, o recurso está chegando e a gente vai ter um carnaval absolutamente descentralizado no estado de Minas inteiro. E o recurso está chegando e o recurso também vai ser gerado, né? Eu vou buscar aqui um número, inclusive, que foi dito pela senhora recentemente, sobre a movimentação econômica aqui em Minas em 5 dias de carnaval, né? E a gente considera os dias oficiais, vamos dizer assim, né? Porque carnaval aqui dura mais de um mês. 5 bilhões de reais esse carnaval. Como é que se chegou a esse número? De que forma, né? Que esse volume ele é direcionado para quê? Né, de recursos. Quando a gente fala de movimentação econômica, é tudo aquilo que foi gerado, né? Não é que ele é direcionado para quê? Como que a gente... Enfim, a gente tem pesquisas, a gente tem o Observatório do Turismo que faz as pesquisas durante todo o carnaval. Então, a gente tem a pesquisa desde o carnaval lá da Tranquilidade, que a gente falou aqui, desde Belo Horizonte e outras praças importantes, que a gente faz a medição do potencial de consumo mesmo das pessoas. Então, o que é interessante a gente pensar, olha como é amplo e democrático. O carnaval é bonito, é festivo e ele é democrático, e ele é democrático por todas as suas vertentes, inclusive quando a gente fala de economia da criatividade. A gente pensa que tem mais de 70 setores produtivos que são mobilizados durante essa esfera do carnaval. A gente tem desde aquela senhorinha que faz o abadá, que costura o abadá na casa de cada um e que vai fazer o recorte diferente da blusa, aqueles mais criativos que já estão fazendo os seus apetrechos de acessórios para o carnaval, ao Uber, ao taxista que está trabalhando ali, a toda a rede hoteleira, que ela é impactada de uma maneira muito significativa com isso. A gente tem o Airbnb, que é outra modalidade de hospedagem que está em super alta, e o que a gente vem sentindo é que esse ticket médio do quanto que a pessoa tá assim, você tá no carnaval, você tá gostando, tá se sentindo seguro, são as pesquisas que a gente vai fazendo. Quanto que você tá gastando? Onde você tá hospedado? É no hotel? Quanto que você pagou de diária? Quanto que você espera gastar por dia? Então a pessoa vai comer na rua, ela vai beber, ela vai pagar às vezes para uma festa particular ou outra que acontecem na cidade. Então, a partir disso, a gente faz uma média de movimentação econômica dentro daquele período. Então, a gente chegou em R$1 bilhão só em Belo Horizonte ano passado, quase R$1 bilhão ano passado, e a gente espera que esse ano esse número ele ultrapasse a barreira de R$1 bilhão em Belo Horizonte, e aí somando todos os outros municípios, alcançou-se junto com o FEComércio, a Maris ela é sempre em conjunto com outros órgãos, FEComércio, FIENG, CDL, para fazer todas essas análises. Então, a gente entende que é muita gente beneficiada com uma oportunidade de geração de renda na ponta. Queria falar também sobre segurança. Forças estão todas mobilizadas, né? E também tem aquela questão da identificação, né? As câmeras de identificação facial que vão ajudar também a identificar aquelas pessoas que estão foragidas ou que podem, de certa forma, representar algum risco para a população. Fala um pouco disso. Exatamente. A gente tem todas as forças de segurança mobilizadas nesse carnaval. É o nosso grande orgulho. A nossa Polícia Militar, 250 anos, é o nosso grande orgulho. E mais de 4 mil homens vindo para Belo Horizonte especificamente, obviamente retirados de outras praças com menos riscos, né, de necessidade de atuação direta da Polícia Militar. E a gente conta, além do efetivo, de 100% do efetivo que vai estar na ativa, então não tem férias, não tem feriado durante o período de carnaval, a gente conta também com a tecnologia esse ano. A Polícia Militar desenvolveu um projeto internamente impressionante. Eu confesso para vocês que na hora que eu vi ele sendo executado,
executado. Eu fiquei impressionada de reconhecimento facial atrelado tanto às câmeras do olho vivo como outras tantas que a própria Polícia Militar tem. O COP entra nisso também? Entra também. Para reconhecimento facial daqueles que têm mandado de prisão em aberto. Então, não recomendamos aqueles infratores da lei que venham ao nosso carnaval. O recado ele já está dado. Na entrada dos principais blocos, teremos a movimentação dessas câmeras para reconhecimento facial. Na farda dos próprios policiais militares, as câmeras também contarão com esse dispositivo. Então, quem tiver mandado de prisão em aberto não é bem-vindo no nosso carnaval, vai ser recolhido. E é um sistema que tem funcionado, né? Assim, ele vai ser implementado, mas o que a gente viu de teste, pelo menos uma amostra do que vai ser, é uma expectativa interessante, né? A sensação de segurança passa a ser maior. Passa a ser maior. Principalmente para quem está lá na rua. Exatamente. A gente vai ter os drones que vão sobrevoar, dar recado, porque você imagina que às vezes é difícil para o policial estar ali no meio do bloco, mas tem um drone sendo operado que ele está vendo se tem algum caso de assédio ou de furto ali no meio da multidão. As imagens são vistas em tempo real para abordagem rápida e direta daquele infrator. Então, a gente tem a tecnologia e a gente tem a força física policial atuando para isso. Uhum. Então, funciona muito bem. Cada vez mais a polícia se aperfeiçoa nesse método para, de maneira mais pacífica e ordeira possível, a gente fazer esse carnaval, o carnaval mais seguro. Especificamente aqui em Belo Horizonte, como é que está o diálogo com a Belotur? Como é que está essa conversa? Eu digo isso porque o ano passado a gente teve, né, aquela polêmica de que quem seria a paternidade do Carnaval de Belo Horizonte. O Carnaval da Prefeitura, o Carnaval do Governo do Estado. E ficou naquela questão, né, de quem é o Carnaval de Belo Horizonte. Isso está superado? O Carnaval é de todo mundo, gente. Sempre foi. Isso, sinceramente, do meu ponto de vista, é uma narrativa que tenta construir uma divergência ou outra política qualquer, que com a técnica e com o objetivo claro de fazer a melhor festa de todos, o melhor carnaval de todos, eu acho que tem que ser superado de fato. A gente começou ano passado muito bem com o prefeito Fuad, foi um primeiro passo muito importante. Eu desconfio que a última reunião que o prefeito Fuad fez antes das suas seguidas e lamentáveis internações foi justamente comigo, com a secretária Leônidas e com a Bárbara, minha xará da Belotur. Isso que eu ia falar, porque a sintonia parece que está ótima, porque os nomes são idênticos, né? São duas Causa Bárbaras. Até confusão, né? Porque são as duas Bárbaras. A sintonia parece ótima. Que tá boa. Eu converso absolutamente o dia inteiro com a Bárbara, minha xará da Belotur, então é xará pra cá, xará pra lá. A gente tem feito um alinhamento de fato técnico. Esse ano a gente conseguiu fazer um alinhamento técnico muito legal. Muito legal. E ao contrário do que as pessoas costumam tentar propagar por aí, esse é um governo do diálogo. O governador Romeu Zema, ele é uma pessoa que eu sempre valorizei o poder de escuta dele. Ele escuta muito bem, ele é da paz. Gente, o semblante do cidadão é da paz. Eu acho que ele é o da tranquilidade, do nível mais extremo da tranquilidade que existe. Né? Não é bem da folia, não é o bem da folia não, mas ele sabe o bem que a folia traz. Com certeza. Em termos de geração de oportunidade de renda. Então é um grande incentivador disso. Então, por esse perfil próprio dele mesmo, de ser de diálogo, de construir tantos acordos como já foram construídos por aí dentro dessa gestão, esse foi mais um avanço. Então, esse ano a gente tem a correalização do Carnaval de Belo Horizonte. Então, o Estado de Minas Gerais é correalizador do Carnaval de Belo Horizonte. E é justo que assim o seja, porque, de fato, é quem aporta a maior quantidade de recursos. Obviamente que a Ambev é super importante, está aí, a gente tem que atrair mais e mais empresas privadas para poder entrar nessa festa. Mas nem se compara o investimento da Ambev com o investimento do Estado. Então, somos co-realizadores do Carnaval de Belo Horizonte e isso é um marco muito relevante e importante, porque, de fato, o Carnaval é de todo mundo e todo mundo tem que estar focado na entrega, no resultado final, que é o melhor Carnaval de todos os tempos. Esse diálogo é fundamental, né? Até para entregar uma festa, né? Para que tudo funcione bem, para que tudo funcione de forma coordenada, para que não haja nenhum tipo de embate ou de visões contraditórias ao longo da festa. Exatamente, para que funcione
corretamente. Por exemplo, a gente tinha aí previsto um aporte direto para a prefeitura de R$2 milhões, R$1 milhão seria, enfim, para alguns projetos específicos da Belotur. E nessas nossas muitas conversas, eu e a Bárbara, eu falei assim, ô Xará, ano passado o banheiro foi um problema. Aí esse ano? Aí conversa vai, e falou assim, vamos fazer o seguinte, já que vamos colocar R$1 milhão a mais em banheiros, 30% a mais de banheiros. E assim fizemos. Então, o recurso, ter mais banheiros, 30% a mais de banheiros do que tivemos no ano passado. Lembrando que não adianta, gente, tem que usar o banheiro, não adianta querer usar a rua também, né? Aí vai da educação. Aí vai da educação. Mas a gente fez esse combinado mesmo, e agora, nessa semana, a gente já está na fase de falar assim, Bárbara, tá aqui, ó, tá contratado os banheiros, onde vocês querem colocar o banheiro? A logística é toda nossa, obviamente, o recurso, mas quem vai determinar onde que vão ficar os banheiros, obviamente que é a Belotur quem está fazendo toda essa gestão. Então a conversa, ela é positiva em todos os níveis, em absolutamente todos os níveis. Esses pipinhas mesmo da Copasa que eu falei, Xará, onde que você quer que eu coloque esses pipinhas? Ela tem um mapa disso feito, né? Organizado. Então, a conversa tem sido de maneira muito técnica, muito tranquila a esse respeito. Não tem quem seja dono do carnaval, nunca foi um desejo do Estado fazer isso, roubar a pauta, carnaval é meu, é seu. Não, é uma festa que ela é de todo mundo e a gente está aqui para estruturar ela da melhor maneira possível e ser a melhor e mais segura do Brasil. Tá tudo pronto? Não. Não tá. Não tá. Eu imaginei, eu fiz a pergunta de propósito, porque você estava falando, a programação, planejamento vai até o último minuto. E ao longo da festa, as estratégias vão mudando também. Exatamente, né? Sobretudo com essas novas invenções de moda aí que eu e Leônidas a gente veio fazendo junto com o Sérgio da Fundação Clóvis Salgado. Cada hora a gente tem uma ideia um pouquinho maluca que a gente tenta organizar aqui de um lado para o outro, para a gente surpreender todo mundo que vem pra cá. A gente tá aí, obviamente que tá tudo estruturado. Claro. Mas tem muito detalhe que a gente tá acertando ainda. A gente tá preparando um receptivo no aeroporto maravilhoso, na rodoviária também, assim, super legal, mostrando toda essa mineiridade, todo esse acolhimento. A expectativa de turistas também é muito positiva, né? É muito positiva, é maior do que a do ano passado. Né? Como que o Carnaval de Belo Horizonte ele se tornou um ponto bem principal dentro das rotas de turismo de carnaval, né? Até se sobressaindo em relação aos carnavais tradicionais pelo Brasil, né? Mas eu consigo entender perfeitamente por que isso aconteceu. Eu estava conversando com a sua colega aqui na redação, ela me fez mais ou menos a mesma pergunta, o mesmo questionamento. A gente tem um mix de experiências dentro de Minas Gerais, dentro do estado, que é muito importante. Primeiro, a gente tem um carnaval mais seguro de fato. A sensação de segurança, ela é um fator crucial hoje em dia para você escolher se você vai para um lugar ou para outro lugar. Então, a gente tem um dos estados mais seguros do Brasil. E a gente tem a possibilidade de viver uma imensidão de experiências, tudo dentro de Belo Horizonte mesmo, se você pensar, ou no máximo num bate e volta. Então, você tem aquele carnaval raiz de verdade, que ele é de rua, que ele é de graça, ele é de todo mundo, tá todo mundo alegre e feliz ali naquele mesmo espaço e sem precisar de colocar rios de dinheiro num camarote ou em alguma outra coisa. Você não depende de um investimento financeiro muito alto para você viver um bom carnaval e estar num lugar de fato agradável, seguro. Então, porque em outros carnavais ou você está no camarote ou você está no caos. Aqui, carnaval feito pelas pessoas, pelo folião. Exatamente. Aqui é de todo mundo. É um carnaval que ele abraça todo tipo. Você vê família, você vê o público LGBTQIA+, assim, à vontade nas nossas ruas, o respeito, ele impera, ele é o carnaval de todo mundo. Eu não sei se você se lembra, mas a gente começou aí essa sementinha do carnaval lá atrás com uma imagem que eu acho que reflete muito isso. Tem uma senhora, tem um cadeirante, tem negros, tem pessoas obesas, tinha até o ET de Varginha dentro dessa imagem. De fato que todo mundo aqui é muito bem recebido no estado de
Minas Gerais. Então, a gente tem a folia e a um passo a gente tem uma cachoeira. Então, daqui você vai para a Serra do Cipó, ou nem tanto, você pode chegar ali em Moeda, tomar um banho de cachoeira, relaxou, descansou, repôs as energias e volta para virada eletrônica, por exemplo, à noite, que esse ano também é uma grande novidade. Então, a gente tem uma mistura muito interessante que faz com que diferentes públicos queiram estar no nosso carnaval. Fora a experiência da gastronomia, né, que é muito nossa, né? Então, é um mix mesmo, né, de experiências que o Folião acaba tendo. Ano passado a gente teve no Palácio do Samba, o Palácio da Liberdade, ele ficou aberto, e esse ano ele repete essa experiência de ficar aberto para todo mundo, com a velha guarda do samba ali, e a gente tinha o Festival Gastronômico de Favelas. Eu não sei exatamente se vai ser a mesma curadoria, mas com certeza teremos opções de gastronomia ali nos jardins do Palácio da Liberdade. Então, assim, é super simbólico que agora o Palácio é de todos, é uma política... Tá aberto, né? Tá aberto para todo mundo, com a velha guarda do samba ali tocando, um repertório super gostoso, agradabilíssimo, e com aquela comida mineira que não tinha para onde. Eu confesso para vocês que ano passado, o dia que eu tava ali, ó, de plantão, que eu não tava propriamente no bloco, meu marido ainda falou assim, vamos almoçar lá no Palácio. Olha! De tão boa que era a comida ali. Fica a dica, que é uma boa opção. E a Praça da Liberdade é muito, o Palácio e a Praça da Liberdade é muito simbólica também, porque você desce ali a Avenida Brasil, você tá numa região e num determinado estilo de carnaval. Aí você vai pro centro, você desce ali a Avenida Amazonas, Bias Fortes, né? Então, assim, de certa forma, te leva para todos os lugares de Belo Horizonte, né? Isso é muito bom. Te leva para todos os lugares, para todos os carnavais, com essa cultura latente, essa mineiridade toda empolvorosa e feliz e alegre de estar pulsando mesmo o carnaval. Com certeza. Bárbara Botega, ela é secretária adjunta de comunicação do governo de Minas. Ô Bárbara, obrigada, viu, pela participação aqui no Café com Política. Hoje a gente dando esse respiro também para falar um pouco sobre carnaval. É claro que carnaval, a gente não pode ver o evento separado da gestão pública, tudo tem que caminhar de uma forma muito ordenada, né, para que tudo dê certo. E aí, falando sobre esse carnaval de Minas e esse carnaval também de Belo Horizonte. Animados todos nós estamos, não é mesmo? Animadíssimos. E tá todo mundo convidado, né? Todo mundo convidado. Já vou deixar aqui o convite para a gente usar a hashtag do Vem Mineirizar, que é um produto que a gente quer levantar de fato, colocar Minas Gerais ainda mais na prateleira do desejo, do destino de turismo, não só para o carnaval, mas para o ano inteiro. Então, muito obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho aqui de alegria, trazer uma pauta mais amena aqui para o Café com Política. E estamos sempre à disposição, o governo de Minas está sempre a postos aí para trabalhar em todos os aspectos. Sucesso aí para todos, né? Vai ser uma empreitada e tanto, mas tem certeza, e a gente faz votos de que tudo dê certo, viu, Bárbara? Obrigada. Obrigada pela participação e obrigada a você pela companhia, pela audiência. Lembrando que a gente está aqui no canal de YouTube, no YouTube de O Tempo, e claro, para você acompanhar sempre, né, as nossas entrevistas, é só você acessar o canal, você se inscreva, por favor, no canal. Já estamos com quase 1 milhão de inscritos, você pode fazer parte desse grupo seleto e, além disso, você curta a nossa transmissão, compartilhe também essa entrevista com aquela pessoa que você sabe que gosta de carnaval, que quer saber como vai ser o carnaval aqui de Minas. Fica à vontade que o conteúdo está todo lá à sua disposição. Até a próxima!